Hajime é um personagem que ainda não apareceu muito, mas que traz muita expectativa sobre o seu nível de poder e tem potencial para ser o mais poderoso oponente até agora. Porém, ele pode ser muito mais do que alguém simplesmente muito poderoso. Ele pode ser um verdadeiro deus. E é sobre isso que você vai ver no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer um pouco mais de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos falar sobre o Hajime, um personagem que ainda vai aparecer melhor na obra, principalmente agora que está sendo focado na sua colônia e provavelmente vai enfrentar o Hakari. Esse personagem que a gente tem muita expectativa para que ele seja realmente muito poderoso, talvez o mais poderoso que já apareceu em todo esse jogo do abate. E pelo pouco que apareceu dele, já deu para perceber que ele será um personagem realmente muito cruel, que já matou muitos feiticeiros, por volta de 40 oponentes e já conseguiu 200 pontos na base da porrada. E isso daqui é completamente diferente do que, por exemplo, o Yuta Okkotsu acabou de fazer. O Yuta também conseguiu seus 200 pontos, mas isso depois da regra que o Itadori conseguiu implementar de trocar os pontos. Então ficou muito mais fácil para ele, porque ele precisou derrotar basicamente só 4 oponentes. É lógico que ele já tinha lá 30 e poucos pontos, mas ainda assim o resto todo veio de quando ele conseguiu pegar os pontos, principalmente do Ryu e da Auro. Por isso que o Yuta conseguiu esses 200 pontos de forma muito rápida. Já o Hajime não, o Hajime conseguiu todos esses pontos na base da porrada. E fazer isso é uma coisa completamente diferente, porque ele derrotou muitos xamãs e além disso tudo chamou todos eles de fracos. E a gente sabe, pelo que apareceu no jogo do abate até o momento, fracos é uma coisa que esses personagens do jogo do abate não são. Isso aumenta a expectativa para que ele, o Hajime, seja realmente um dos oponentes mais poderosos e entre no hall definitivamente dos personagens mais roubados de toda a história de Jujutsu Kaisen. Além disso, também sabemos que seu poder provavelmente é derivado da eletricidade. E pelo estrago que ele fez no seu último oponente, esse poder é realmente bem forte. Fora também que ele demonstrou ter uma ligação com o Sukuna. De alguma forma, ele deve ter entrado em contato com o Sukuna há 400 anos atrás. Uma era que, diga-se de passagem, tinham pessoas muito mais poderosas do que a de hoje. Isso foi o próprio Hajime quem disse. E essa ligação com o Sukuna, que a gente ainda não sabe qual é, pode ser mais do que apenas uma amizade ou até mesmo uma admiração. Talvez o Hajime seja um fã do Sukuna e por isso queira vê-lo. Porém, isso ainda pode ser além, talvez o Hajime também seja um deus, assim como o próprio Sukuna. O Sukuna, a gente já sabe, é inspirado no deus japonês de mesmo nome. Uma divindade de 2 cabeças e 4 braços e que tem uma história bem interessante toda por trás, que foi explorada logicamente em partes pela obra de Jujutsu Kaisen. Caso você não saiba e queira entender mais sobre a história do Ryomen Sukuna, clique no card que vai aparecer na parte superior do vídeo. Porém, diferentemente de outros animes, em Jujutsu Kaisen não existe de fato um deus, um criador, um ser divino. Na realidade, todos esses seres mitológicos do Japão são, na história de Jujutsu Kaisen, seres poderosos, humanos poderosos ou maldições poderosas que existiram muito antigamente e essas pessoas e essas maldições acabaram se tornando lendas e talvez até mesmo deuses, o que é o caso do Sukuna. O Sukuna de Jujutsu Kaisen, apesar de ter sido inspirado em um deus japonês, ele foi um humano normal, porém muito poderoso, que acabou fazendo história no seu tempo e por isso ganhou fama no mundo moderno. A mesma coisa pode acontecer agora com Hajime. Talvez ele fosse tão forte, mas tão forte, que fez fama e ganhou até mesmo fama no mundo moderno, se tornando talvez um deus para as pessoas leigas, o deus principalmente do trovão. No Japão existe uma entidade chamada Takemikazushi, que é considerada o deus do trovão. Ele também é descrito no livro Nihon Shoki e é o mesmo livro que conta a história do Sukuna. Mas não para por aí, porque esse deus também recebe um outro nome, Kashimo no Kami. E ele recebe esse nome por ser uma deidade chefe dos templos de Kashima. E para caso você não tenha pego a referência dessa informação, o nome completo do Hajime é justamente Hajime
Kashimo, ou seja, lembra muito já o nome desse deus do trovão. Porém, vamos continuar porque não para por aqui. Na história do deus do trovão, ele é descrito como alguém que tentou capturar o peixe-gato gigante, que segundo a mitologia do Japão reside em Kanema-ishi, que pode ser traduzido como espírito da terra. Esses peixes ficam debaixo da terra e eles são aqueles que criam os terremotos. E de fato, esse espírito já até mesmo apareceu em Jujutsu Kaisen no capítulo 133 do mangá. Esse espírito é utilizado pelo Kenjaku e foi ele quem derrubou o Itadori no primeiro momento. Segundo a própria explicação do Kenjaku, antigamente as pessoas relacionavam os peixes-gato andando pelo chão como a causa dos terremotos, e por isso essa maldição surgiu. Diga-se de passagem, uma maldição bem útil para o Kenjaku possuir. Enfim, outra semelhança que o Hajime pega do Deus do Trovão pode ser a sua arma. O Deus do Trovão usa tambores e segura bastões para bater nesses tambores para invocar assim os seus trovões. Tanto é que eu aposto que em algum momento, pelo menos, você viu um outro personagem que também possui bastões e tambores e tem poderes relacionados a eletricidade. Por isso que essa arma com uma ponta arredondada é uma referência muito grande ao Deus do Trovão, que utilizava bastões muito semelhantes a esse. É lógico que o GG Akutami não vai pegar todas as características desse deus tradicional e passar para o seu personagem. Vão ter características que ele vai utilizar e outras não. Algumas das que ele já utilizou são aí o seu bastão e a eletricidade, que está quase claro que essa é a habilidade do Hajime. Porém, o que tudo isso leva a gente a acreditar é que o Hajime é muito mais do que apenas um feiticeiro muito poderoso. Para ele ganhar esse status de ser inspirado em um deus, é porque esse cara realmente é muito acima da média. Talvez no seu tempo fosse um dos maiores e mais poderosos, assim como o Sukuna foi no seu tempo. É lógico que pelo andar da história o Hajime não se comparará ao próprio Sukuna, mas ainda assim talvez ele alcance um nível muito alarmante, talvez, por exemplo, muito parecido com o do jogo ou até mesmo um pouco superior, e que já colocaria o Hajime entre os mais poderosos de toda a história de Jujutsu Kaisen até esse momento. Por tudo isso, pela quantidade de pontos que o Hajime já conseguiu de forma tão rápida e pela história por trás do deus que foi inspirado o próprio Hajime, a expectativa só está aumentando. Então eu espero que essa batalha entre o Hakari e o Hajime seja realmente espetacular. Só vendo o mangá pra gente acompanhar essa história que está demais. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e, lógico, isso daqui tudo mereceu o seu like e a sua inscrição. É um conteúdo bem diferente que eu estou trazendo para vocês, então se inscreva aqui para continuar recebendo mais e mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e outros animes. Isso daqui você só vai ver no Dias de Nerd, beleza? Se inscreva aqui, eu vou deixando também o meu último vídeo, caso não tenha visto, clica aqui que é muito da hora. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!